A paz do Senhor, irmãos. Que Deus esteja presente na casa de cada um de vocês, na vida de cada um de vocês. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos. Estamos afastados ainda devido à situação de pandemia aí, isolamento social. Mas temos estado juntos através dos cultos online, através das palavras compartilhadas pelas redes sociais. E eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 43. O texto diz assim: Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Eu quero compartilhar esse texto com vocês, irmãos, essa pequena mensagem, porque na semana passada eu li uma frase que eu achei muito interessante e fiquei refletindo bastante sobre ela. A frase diz: O trigo amassado vira pão, o joio amassado vira veneno. A verdade é que na hora do aperto, cada um mostra o que tem dentro. Essa frase se baseia na parábola do joio, que está no livro de Mateus, capítulo 13. A maioria dos irmãos já conhece o joio e o trigo. É uma parábola que, resumidamente, o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E aí os servos do dono do campo perguntam se ele quer que retirem também o joio do meio do trigo. E aí o Senhor fala que não, que ao tirar o joio eles podem acabar arrancando o trigo junto também. E que era para deixar crescer juntos até a colheita. E depois o Senhor Jesus dá a explicação, ainda no livro de Mateus, capítulo 13, sobre essa parábola. E ele fala que aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, todos os que praticam o mal. Então a gente sempre entendeu por essa parábola que só quem sabe quem é joio e quem é trigo é o Senhor, e só Ele destinará quem deve ser arrancado e quem deve ser mantido. Só no fim dos tempos haverá essa separação. Mas o que eu aprendi com essa frase e eu comentei com vocês, eu quero compartilhar. O joio e o trigo, eles têm muitas semelhanças, eles têm cor parecida, têm o formato parecido, por isso que crescem juntos é difícil diferenciar, é difícil arrancar um sem arrancar o outro. E também acontece assim em termos de igreja, quem é joio e quem é trigo. As obras são parecidas, as atitudes podem ser parecidas, as características são parecidas, então a gente não tem esse poder de separar. Mas cada um pode analisar-se individualmente. Eu posso fazer uma autoanálise e pensar se as minhas atitudes estão sendo uma atitude de servo fiel, de trigo, ou uma atitude de joio. E nessa frase que eu comentei com vocês, achei muito, muito forte isso. O trigo amassado vira pão, o joio amassado vira veneno. Na hora do aperto, cada um mostra o que tem. Na hora da pressão, cada um mostra o que tem. Na hora que é amassado, cada um mostra o que tem. Estamos passando, irmãos, por um momento de uma crise mundial que está nos apertando, está nos pressionando e está nos amassando. E aí eu pergunto, como tem sido a sua reação diante desse aperto, dessa pressão, desse amassar? Você tem, o que você tem manifestado? Você tem sendo amassado, as suas atitudes têm sido alimento para as pessoas? Tem sido como o pão? Tem sido algo que fortalece? Tem sido algo que traz sustento às pessoas? Ou diante da pressão, a sua atitude tem sido uma atitude de muitas vezes que envenena, uma atitude que muitas vezes mata, uma atitude que muitas vezes enfraquece e faz mal para as pessoas? Cada um de nós tem que sondar o próprio coração, a própria vida e
se não está tomando ainda, passar a tomar atitudes que levem a fortalecimento. Nós temos que ser trigo, nós temos que alimentar as pessoas, temos que fortalecer. E aqui no versículo de Lucas 6, fala isso. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas ruins do mau tesouro que está em seu coração. E toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Que tipo de árvore você tem sido? Como têm sido os frutos que você tem manifestado, os frutos que você tem compartilhado com as pessoas? Na hora que a vida está boa, é fácil ser uma pessoa boa. Mas e agora, no momento de dificuldade, de pressão? Como têm sido as suas atitudes? Como têm sido os seus frutos? Que os irmãos possam refletir nessa meditação, que os irmãos possam refletir nessa palavra, se autoanalisar, pedir direção a Deus, e se por um acaso as suas atitudes não têm sido uma atitude de bom fruto, não têm sido condizentes com o fruto do Espírito, que nós possamos pedir a Deus, sim, sabedoria e direção, mas nos esforçar para ter uma mudança de atitude para levar a bênção às pessoas. Nós precisamos ser abençoados por Deus. Nós precisamos que as pessoas nos abençoem. Nós precisamos de palavras de bênção e fortalecimento nesse momento. E também nós precisamos compartilhar isso. As pessoas estão necessitadas. O mundo está necessitado do amor de Deus. E nós, como portadores desse amor, como filhos de Deus, como cristãos, pequenos cristos, temos que levar esse fruto até as pessoas, principalmente nesse momento de dificuldade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.